pela sua experiência, como que você consegue enxergar essa turma que hoje está aí assumindo a política, né? Hoje se fala muito sobre a velha política, antes era somente esquerda e direita. Aí agora levaram o tom para falar é a velha política e a nova política. Como que o senhor enxerga essas falácias? Como que o senhor enxerga eu essa vejo a questão nova política? política como uma coisa boa se ela for conduzida por pessoas boas, por pessoas capazes, por pessoas competentes, pessoas inteligentes, pessoas cultas, né? E vejo a velha política como algo que já deu muito fruto, né? Muita gente boa já foi presidente Juscelino Kubitschek, por exemplo, né? Quem é que vai dizer que não foi uma pessoa que serviu muito ao país, né? E por outro lado, na velha política na Inglaterra, Winston Churchill. Quem é que serviu mais à Inglaterra do que Winston Churchill? Vamos pegar assim Abraham Lincoln para os Estados Unidos, o que ele representava para os Estados Unidos, né? Tudo isso. Então eu tenho muita vontade assim de ver. Eu ia falar ainda agora, você me lembrou agora, mas estávamos tratando de outro assunto. Quando eu me lembro que ferrovia e rodovia, né? Uhum. Eu me lembro que o último presidente, antes do Getúlio se implantar no poder, e eu tinha admiração por ele, mas depois que ele limpou a sua barra de ditador, né? O Estado Novo dele durou 8 anos, não estou enganado. 8 anos. Terminou em 45, né? Em 46 teve eleição nacional, né? 45 o senhor estava nascendo, né? Estava nascendo no dia 15 de novembro desse ano. Filho da Segunda Guerra Mundial, praticamente, o início da Guerra Fria. Como o pessoal diz, um baby boomer. Um baby boomer. Baby boomer, né? Cheguei, né? Enfim, aí é o seguinte, o último presidente da chamada República Velha, Washington Luiz, ele dizia, governar é construir rodovias. Aí eu desde cedo aprendi que governar era construir rodovias, ferrovias, era você não ficar só numa dessas matrizes, né? Então, imagine se a gente tivesse um país mais ferroviário do que o Brasil. O Brasil, seguidas vezes, preteriu a opção da ferrovia, né? Aqui mesmo, nós já falamos sobre isso aqui mesmo na Zona Franca, né? Aqui mesmo em Manaus, no Amazonas, aqui mesmo. Eu acho que quem criticava o Washington Luiz tinha razão. Não é só governar, é fazer boas rodovias, mas mais coisas, é fazer boa ciência, é fazer boa política, é fazer boas medidas para a educação, para a saúde, para a ciência, para a tecnologia. E governar é também fazer ferrovias. Nós somos muito pobres em ferrovias, muito pobres. Imagina, a gente chega hoje e vê, eu tenho uma filha que é casada e ela mora com o marido e com 2 filhinhos na Espanha. Ela, nas férias dos meninos e nas férias dela e do marido, eles saem sempre de ver para o resto da Europa. Então, é barato, eles vão de trem, rapidamente chegam em tudo que é lugar, curtem, né? Vão dando uma boa educação para os meninos. Eu tenho o Henrique, que é um garoto que tem 19 anos, filho dela, e tem um que tem 10, vai fazer 11. Esse outro é assim, uma figura... fenomenal. A figura é fenomenal. Ele, por exemplo, disse que foi na casa... Eu vou contar uma coisa, que ele é criança, né? Ele chegou... Ele se tornou amigo do Vini Júnior, porque o pai dele trabalha com futebol. E tem até a gente da seleção brasileira, né? E ele chegou lá, ele falou, vô, sabe da maior? Eu disse, qual foi, Biel? O Gabriel, a gente chama de Biel. Biel, qual foi, Biel? Fui na casa do Vini Júnior. O papai me levou. Ah, que legal. E como é que foi? Ele te tratou bem? Muito bem. Tirou foto comigo, sorrindo, me abraçando, escreveu o nome dele na minha camisa e tudo mais. Depois serviu um lanche pra gente muito legal, muito legal. Aí eu disse, poxa, que legal. E depois ele serviu um almoço pra gente, mostrou os aparelhos de ginástica dele, tudo isso. E no final, quando ele ia fazer outro lanche pra gente, e depois do almoço, né, para nós podermos ir embora, aí ele disse assim, vocês podiam ficar um pouco mais. Aí meu pai falou, não vamos tomar seu tempo todo, Vini. Aí ele disse assim, tá bem, mas e aí, o Gabriel? Ele disse assim, eu queria só ir ao banheiro. Aí ele disse assim, tem 6 banheiros na casa. 6 banheiros na casa. Aí eu procurei logo o dele. Eu vi. Como é que você sabia que era o banheiro dele? Porque era o lugar onde tinha mais luxo. Na casa dele, não sei o quê. Né? Aí cheguei lá, eu fiz cocô na casa do Vinícius Júnior. Fiz cocô na casa do Vinícius Júnior. Aí ele disse assim, aí eu digo, mas vem cá, você pelo menos se deu o trabalho de dar descarga, né? Ele falou assim, Ivo, ele é bem safadinho, né? Ivo,
é bem possível que eu não tenha feito isso. Aí toda vez que eu ligo para ele, eu falo, meu filho, você tem ido na casa do Vinícius, não esqueça de dar. Se você for lá, não esqueça. Aniversário, ele me ligou. Olha o que está no Instagram sobre o meu aniversário. A declaração do Vini Júnior a meu respeito. Aí ele está dizendo, meu amigo Gabriel, meu amigo Biel, não sei o quê, botou ele lá em cima, né? Ele falou assim, você vê que eu sou amigo dele, né? Outra que ele falou também. Ele mostrou uma corrida engraçada que ele faz, uma corrida estática, né? Com aquela corrida ali, que cura determinados males, né? Ele tem um lugar chovendo, né? O chuveiro em cima dele, e ele, num cubículo ali, correndo estaticamente. Aí ele falou assim, eu pensei que ele era doido, vô, porque ele corre e não sai do lugar. Não sai do lugar. E ele é muito boa figura. Ele tem 10 aninhos. 10 anos. Gosta do Brasil, que é uma loucura. Ele já veio aqui, não? Já veio uma vez. Não, ele nunca veio. Ele está há 10 anos lá. Ele saiu daqui com 2. Olha que legal. Com 2 anos, então ele está... E com 8 anos ele saiu daqui. 2 anos ele saiu daqui. Agora tem 10 que eles estão lá, ele está há 8 anos lá. Então ele tem muito mais, digamos assim, cultura de espanhol, mas ele insiste em ser brasileiro. Ele fica assim, já brigou na escola dele, brigou de tapa, porque ele disse assim, o Brasil é uma porcaria, o Brasil não sei o quê, o Brasil é um país atrasado, não sei o quê. Aí ele não conversa, ele não dialoga muito. Ele logo resolve, no meio dele, mais Biel de ser, né? A figuraça. Eu gosto muito dele. Eu disse para ele assim, ele disse assim para ele, o irmão teve uma namorada, o irmão brigou com a namorada. Ela brigou com ele, os dois brigaram. Aí ele chegou para mim, eu aprendi isso com um amigo do meu pai. O que você falou pro seu irmão? Eu aprendi com um amigo do meu pai. O que é? Que mulher com biscoito, sai 1,8 m. Não adianta sofrer. Ele falou isso pro irmão. Eu digo, como é que vai ser com você? Se ela, minha namorada futura, quiser brigar, biscoito, sai 1,8 m. Assim, aí eu disse, olha, você tem que respeitar as mulheres mais do que você respeita. Porque, veja, sua mãe te dá o respeito, né? E você tem que perceber isso. Um dos meus mais fortes toques na política é exatamente a defesa da mulher. Mulher não nasceu para apanhar de homem. O homem que bate mulher é um covarde, acima de tudo é um frouxo, é um covarde. O homem que mata uma mulher é um assassino que merece uma prisão por dar 3 vidas para ele e manter ele preso as 3 vidas, isolado, sem comunicação com ninguém, sem banho de sol, sem nada. Infelizmente no Brasil tem crescido muito. Exatamente. Desde 2025 já foi uma prova disso, nós não temos a estatística de 2026. Os crimes contra a mulher, os assassinatos estão crescendo de uma maneira muito perigosa, muito chata. Então eu acredito que é quase que um striptease que o homem que faz isso faz. Ele deve ter dito assim, eu sou covarde. Será que todo mundo precisa saber que eu sou covarde? Eu também, então eu bati na mulher, matei a mulher. Ele é covarde. Se ele fosse homem, por que ele não faz isso com levando em conta a idade para trás, trazendo de volta o Mike Tyson para trás? Vai tentar matar o Mike Tyson. Chega então faixa dele. Coral, né? Faixa vermelha. A minha faixa vermelha, né? A minha vermelha é a última. A última. Como eu digo sempre, a faixa dos velhos já, né? A velha do pessoal que já... Daí é a aposentadoria, né? Arthur, você falando sobre a questão da violência contra a mulher, eu estava com a impressão, eu não sabia, eu estava na dúvida se era porque nós estávamos trabalhando mais com mídia e tinha mais acesso a essas informações, ou se de fato esses números tinham crescido, né? Mas de fato os números cresceram substancialmente de violência contra a mulher. No seu ponto de vista político, e falando-se de política de Estado, a legislação falha. O que está falhando? O que falha para diminuir essa... A legislação precisa endurecer. Já começa no espancamento e termina no assassinato, né? Porque eu entendo que as mulheres têm galgado posições cada vez maiores, eu torço muito por elas, porque na medida em que elas começam a legislar mais, a ser mais numerosas, elas vão poder equalizar isso bem, porque arquivar de vez aquela história de que mulher é para ficar na cozinha. Mulher pode ficar também como presidente do Brasil. Eu não gostei da gestão da presidente Dilma Rousseff. Gostei do fato de uma mulher ter sido presidente, mas não ela. Ela em si era uma infelicidade. Ela estava muito mal acompanhada com o ministro da Fazenda dela, que era o Guido Mantega. Guido Mantega, coitado, Guido Mantega, ele convenceu a baixar os juros
E nem parece que ele é um doutor em economia formado por uma universidade americana. Ele estava errado. Ele baixou os juros porque quis. Ela baixou porque era bondosa, com certeza. E o juros não se baixa porque se é bondoso, nem se baixa porque se quer. Se baixa quando as condições todas macroeconômicas estão postas para você poder fazer isso, né? Muito bem. Então, ela e o Manteiga passaram por um vexame terrível, porque depois tem que aumentar os juros outra vez, e aí fica aquela desconfiança do investidor. Como é que eu vou investir num país que baixa os juros porque quer e não espera que as condições todas estejam postas? Né? É claro que é para baixar juros, mas tem que criar as condições para ser uma baixa de juros que beneficie a economia e não que piore a situação da economia, enfim. Então, eu digo assim, tirando uma coisa interessante que você vai rir, com certeza vai rir. O vice-presidente Fernando Henrique, eu estava jantando com ele uma vez, e o presidente, como é que o Guido Mantega virou doutor em economia, ainda por cima em inglês? Aí ele falou assim, olha, você sabe que eu sou professor de várias universidades, fui professor de várias universidades pelo Brasil, pelo mundo inteiro, mais um mundo desenvolvido, né? Ele disse assim, então, coisa que eles sempre valorizam é o trabalho conjunto. Então, ele, boa praça, boa pessoa, fica ali, pode até não ter colaborado com muita coisa, mas põe a assinatura dele ali. Põe a assinatura dele, e aí isso aí significa um 9, um 10. Se ele fracassar numa outra prova, já tem uma média. 7, 6, né? Ou 8, sei lá o que faz. Aí, depois também, todo professor que dá aula de doutoramento, né, dá aula de pós-doutoramento, ele não está preocupado não está preocupado em ficar sabendo se o fulano cola ou não cola. Ele acha que o mercado é que vai contratar ou não uma pessoa que fica colando, que não quer aprender de verdade, né? Então, eu, por exemplo, saía da aula e dizia, fique aí, consultem livro, façam o que vocês quiserem fazer. Então, um podia conversar com o outro e dizer, o problema é de vocês. Se vocês não fizerem direito, vocês vão perder como profissionais. Se vocês fizerem direito, vocês vão se afirmar como profissionais. Isso assim, Arthur, em suma, o Guido Mantega, ele deve ter ficado muito, enquanto fazia o programa, o trabalho de grupo, ele deve ter ficado ali muito tempo sentado, né? Colaborando no que ele pudesse. E também, na hora que estava nas provas, demorava muito ali e ficava sentado também. O que eu posso dizer, ele era uma pessoa sarcástica às vezes, muito bem-humorada também, e muito irônica, né? Ele falou assim, o Guido Mantega, com certeza ele virou doutor em economia, usando muito mais o bumbum do que a cabeça. Ficou sentado o tempo todo. Fica aí a fantasia, né? Alguma capacidade ele tinha. Alguma capacidade ele trabalhou. Então, vai ver, ele sentou no lugar certo, meu amigo. Ele chegou uma vez para mim, estava no Senado, ele chegou e disse assim, você veio aqui para me espetar. E digo, não, quem está vindo é Vossa Excelência. Eu sou daqui, quem está vindo aqui é Vossa Excelência. Eu não estou aqui para espetar, pode fazer perguntas que, enfim, esclareçam a sua visão econômica e tudo. Então, aqui pronto, ele disse assim, no país que Vossa Excelência mais admira, eu digo, qual é esse país? Ele disse, Estados Unidos. Eu digo, você está enganado. Você está completamente enganado a meu respeito. Eu respeito muito a cultura europeia. Eu morei na França, eu respeito muito o que eles fazem, enfim, a Inglaterra. Tem tantos países assim, Portugal mesmo, tenho um respeito por Portugal, eu já servi como diplomata em Portugal, então não vejo isso. De onde que você se tirou? É porque havia uma certa discrepância entre a política que os Estados Unidos praticavam na época e a política que era praticada pelo governo do presidente Lula. Se não me engano, o primeiro ou o segundo governo, não sei, não lembro qual foi, dos dois. Eu sei que eu disse para ele, olha, não é o país que eu admiro mais, não. Agora, embora eu gosto, por exemplo, de vários lugares lá. Eu gosto de Washington, eu gosto de tem um lugar que eu quero lembrar o nome agora, que é um lugar que só tem gente inteligente, é uma coisa impressionante. Faz tempo que eu não vejo lá. E é um lugar incrível, quando eu vejo um grande intelectual desabrotando, aparecendo assim, eu quero saber se ele é dessa cidade ou não, município ou não, porque é incrível como eles são capazes, sabe? Eles são capazes. Então aí ficou naquela história lá. Aí ele pegou e falou assim, bom,
o que vocês acham, o que vocês acham da minha gestão? Podem falar com franqueza, com o ministro da Fazenda. Eu disse, ministro Manteiga, eu acho que Vossa Excelência está fazendo uma gestão. Aí ele disse, mas só isso? Eu digo, só. Eu não quero adjetivar. Se eu adjetivar, eu vou perder a sua amizade. Então eu não quero adjetivar. Vamos deixar só no substantivo, na gestão. Não vou dizer que tipo de gestão que Vossa Excelência faz. Assim, Vossa Excelência é aquela pessoa que fica furando a gente, né? Até a gente gritar. Eu digo, não, mas não grite, por favor. Eu não quero furar nada em Vossa Excelência, não quero furar nada. Eu quero simplesmente que Vossa Excelência fique seguro de que Vossa Excelência é uma pessoa simpática. Conheci Vossa Excelência, Vossa Excelência me apresentou sua esposa, conheci Vossa Excelência bem, mas temos divergência de ideias, seja no campo econômico, seja no campo político. Enfim, então tem um momento em que Vossa Excelência fica aqui conversando conosco, é um prazer, e tem um momento que Vossa Excelência fica no seu canto e nós no nosso. E tem momentos em que a gente puxa Vossa Excelência para o combate, porque Vossa Excelência, como todo ser humano, Vossa Excelência é um grande ser humano. E ser humano, acho que todo ser humano pode errar e ser perdoado. Então Vossa Excelência merece perdão, até um certo ponto. Neto, eu gosto até do senhor, mas me dá muita justificativa para falar mal, né? É uma boa frase. Essa eu não tive ninguém que consegue dar para mim para ter dito assim, né?